Quanta história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Usiminas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo. Mas nossas raízes seguem firmes, nos lembrando sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação. E acreditamos que o futuro promete novas conquistas, como o fim do uso de barragens convencionais nas nossas atividades, já a partir de 2021. Muita coisa já foi feita, muito ainda está por vir. Vamos juntos construir o amanhã? Mineração Usiminas, mineração em dia com o futuro. Nós estamos aqui e somos essenciais. Produzimos de forma responsável e segura insumos para todas as indústrias, do agronegócio à indústria química, para a construção civil e geração de energia. Estamos presentes em todos os setores da economia. Somos o início, somos matéria-prima. Estamos no DNA dos equipamentos médicos, respiradores, camas hospitalares, bisturis. Possibilitamos a comunicação na ponta dos dedos. Nossos produtos vão do conteúdo até as embalagens de medicamentos. Estamos até mesmo nas refeições de todos os dias. Nós somos a indústria que produz insumos para todas as indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Tudo que é essencial não pode faltar nesse momento de pandemia. Pães, frutas, legumes, hortaliças e os inúmeros produtos da indústria alimentícia. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Mas para que o país continue produzindo para a sua mesa, somos imprescindíveis. Seja para adubar, corrigir ou fertilizar o solo, estamos sempre presentes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio e o calcário são minerais essenciais para o agronegócio. E se hoje não falta alimento durante a pandemia, é porque nós continuamos trabalhando junto aos demais setores. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Vivemos num momento que o lugar mais importante de todos é na segurança da nossa casa. E cada pedacinho dela foi feito a partir dos agregados fornecidos pela mineração para a indústria da construção. E quando tudo isso passar, você poderá circular por estradas, viadutos, túneis, pontes e calçadas.
tudo construído com areia, brita, cimento, aço. Também produzimos o calcário, sílica, alumínio e minério de ferro, que serão a base do cimento e do concreto de construção. Juntos, esses bens minerais darão forma e composição para as estruturas das construções. Casas, prédios, hospitais, comércios. Não importa onde você esteja, uma parte de nós sempre estará com você. E se hoje não faltam materiais para a construção civil nem para a infraestrutura, é porque continuamos trabalhando. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Um dos minerais mais valiosos da Terra, o ouro, é essencial para a nossa sociedade. Presente desde a antiguidade, deu origem às primeiras moedas e ainda é usado como segurança financeira pelos países. Sua utilização na arquitetura é uma das mais conhecidas, assim como na moda e no design. Porém, sua utilização é muito mais ampla. Bom condutor de eletricidade está nos chips e processadores de TVs, celulares, computadores e equipamentos médicos. Excelente refletor está nos satélites artificiais e como catalisador na indústria automotiva. Sua capacidade precisa permite cirurgias vasculares e visualização no microscópio eletrônico de varredura. Se hoje não falta ouro para os equipamentos eletrônicos, nem para suas outras inúmeras finalidades, é porque continuamos trabalhando. O ouro, como os outros minerais, faz parte de uma indústria essencial. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Quanta história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Usiminas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo. Mas nossas raízes seguem firmes, nos lembrando sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação. E acreditamos que o futuro promete novas conquistas, como o fim do uso de barragens convencionais nas nossas atividades, já a partir de 2021. Muita coisa já foi feita, muito ainda está por vir. Vamos juntos construir o amanhã? Mineração Usiminas, mineração em dia com o futuro.
Iniciamos. Boa tarde a todos. Muito bem-vindos aí ao painel que trataremos sobre o novo formato para disponibilidade de áreas no Brasil. Eu sou Fábio Figueiredo, sou advogado do IBRAM e serei aqui apenas o moderador desse painel. Agradecemos a presença da doutora Débora Puccini, diretora da ANM, e também do doutor Eduardo Leão, diretor da ANM, da mesma forma, né? O E-Mineração é uma iniciativa inovadora do IBRAM e tem por propósito posicionar o setor mineral como impulsionador da retomada econômica do Brasil por meio de ações concretas. Esse evento virtual conta com patrocínio master da Mineração Uzi Minas, patrocínio ouro da Anglo Gold Ashanti, Kinross e da Sul. Né? Bem, iniciando aqui os trabalhos, vou fazer uma breve introdução, e o que parece que é altamente salutar nesse momento, em que a ANM busca revisitar todo o seu estoque regulatório, esse objetivo constante de aprimoramento, principalmente da transparência. Né? Nesse contexto, nós vamos tratar aqui das alternativas que estão sendo pensadas para a oferta das áreas desoneradas e aquelas que são decorrentes da extinção de direito minerário. Né? Bem, essa recente regulamentação da agência, e parece-nos que esse é de fato o objetivo, busca a seleção e julgamento de potenciais ofertas, né, por intermédio, desculpe a redundância, de oferta pública, que tem como foco avaliar o potencial de atratividade de um futuro leilão eletrônico. Né? De acordo com, inclusive, o parecer que orientou o novo edital... Desculpe interromper, irei tirar o fundo virtual, ok? Ok. O que está sendo colocado, que será colocado em oferta pública e, eventualmente, em leilão eletrônico, é o direito de prioridade para requerer áreas, né? Porque temos todo um procedimento a se seguir, mas também interesse, ou melhor, o objetivo da agência em diminuir a especulação de áreas, né? Bem, com relação à consulta aberta pela agência para a primeira rodada de disponibilidade, nós temos aí, simultaneamente, um número grande de áreas para exploração minerária, algo em torno de 500, depois me corrijam se eu estiver equivocado, de acordo com aquelas orientações da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos. Né? E acho que seria interessante nós explorarmos aqui no painel como que a agência enxerga a viabilidade e a consistência dessa oferta, que é usada no bom sentido. Né? Nós temos aí um número grande de áreas que serão simultaneamente colocadas no mercado. Bem, feita essa introdução, gostaria que todos vocês ficassem muito à vontade para interagir com o chat do painel, porque, ao final, nós passaremos perguntas dos participantes para os nossos palestrantes. Né? Para iniciar o painel, eu tenho a honra de chamar a doutora Débora para que, em 3 a 5 minutos, dê uma visão geral aí, contextualização a respeito do nosso tema. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Como a gente vem falando, o tema que é um dos temas que nós, na agência, viemos sendo cobrados, é um tema bastante requerido por todos de hoje, que a gente vem comentar, é o de disponibilidade de áreas. Né? Por força da legislação, nós estamos aí com a oferta de áreas. O módulo seria leilão de áreas, de disponibilidade de áreas, que nós entendemos que não seria uma tarefa muito fácil, simplesmente colocar a leilão a maior valor e simples assim. Então, a gente veio maturando e tentando descobrir quais seriam as melhores fórmulas de produzir a regulamentação desse tipo de leilão e disponibilidade, a melhor oferta para todos os públicos de todas as áreas, de todos os tipos, de todos os valores
de todas as formas que nós temos no nosso estoque, de forma a atender todo mundo. Então, é em cima disso que a gente vai apresentar hoje esse primeiro formato que nós estamos colocando de 500 áreas, que é feito na primeira fase, que é o requerimento de pesquisa, e para materiais de uso na construção civil, que seria argila, areia e saibro. E aí, daí, essas 500 áreas, nessa primeira fase, nós vamos utilizar como base para os determinados editais para as outras substâncias e outras temáticas a seguir. Então, hoje a gente está aqui para explicar e tentar dirimir todas as dúvidas que todo mundo tenha para colocar e expor da melhor forma possível que nós temos aí de universo diante dessa complexidade e da novidade que é colocar áreas em disponibilidade no formato de leilão ou de oferta pública, né? Antes que a gente não conseguia fazer e agora é uma obrigatoriedade e vai ser uma rotina daqui para frente. Muito obrigado, doutora Débora, pela... Eu poderia fazer essa complementação, só complementando a Débora, Fábio, assim, a gente tem esse histórico de judicialização que foi realmente um estopim para a gente ter esse novo modelo de disponibilidade. Se a gente for fazer um apanhado de quantas disponibilidades no molde passado foram bem-sucedidas, talvez se chegar a 20% é muito, porque realmente o nível de utilização era total, o nível de subjetividade de avaliação era muito grande. Não tinha que ser 10, meu ponto tinha que ser 12. Enfim, era muita subjetividade que dava essa dificuldade. Então, uma coisa que é muito importante de frisar, o sistema que a gente vai adotar agora, ele é baseado até nas práticas da ANP. Lógico que o petróleo tem suas diferenças, suas distinções um pouco dos demais minérios, mas a prática e a modelagem do sistema ela é muito similar. Então, você vai fazer essas duas etapas, uma etapa de oferta e uma etapa de leilão. Ou seja, se eu tiver mais de um interessado, eu vou para a etapa de leilão eletrônico. Para esse edital, é o maior preço e é em circuito fechado. Isso também é muito importante a gente frisar. Ninguém da agência, ninguém da nossa central de processamento de dados, ninguém dos concorrentes vai saber quem está concorrendo naquela área e nem de qual é o valor. É tudo a circuito fechado. Então, isso mostra um pouco dessa transparência e dessa... Realmente, o mercado vai conduzir isso. Então, acho que era muito importante a gente frisar isso nesse nosso primeiro diálogo em relação a isso. Maravilha, doutor Eduardo, doutora Débora. Realmente é um trabalho louvável aí da agência no sentido de buscar uma transparência que é quer dizer, desejável em todos os aspectos, né? E o setor minerário agora entra numa vanguarda aí nesse objetivo, né? Aí nesse sentido que nós iniciamos, né? Eu já gostaria de tomar como ponto de partida, né, a consulta pública, que vai até o dia 18 deste mês, sobre o procedimento edital da disponibilidade de áreas, né? E uma pergunta inicial que eu faço de ordem formal mesmo, sabe? Primeiro, se vocês imaginaram a possibilidade da contagem dos prazos que são lá estabelecidos em dias úteis, se não seria essa talvez uma alternativa adequada para a uniformização da contagem de prazos com alguns processos administrativos judiciais que estão sendo tratados dessa maneira, né? E se não é interessante, eu vi que tem vários dispositivos lá no edital que tratam da comunicação por e-mail
se a gente não consegue, se não é a intenção da agência, que essas comunicações entre os interessados, eventuais ofertantes, e a agência sejam realizadas pelo SEI, né, que vem funcionando. Eu, na condição de advogado externo de algumas empresas, vejo que vem funcionando muito bem. São essas duas dúvidas iniciais que eu gostaria de submeter a vocês. Aí fiquem... O SEI, Na verdade, a questão dos prazos, Fábio, é muito necessidade a questão não teria muita necessidade de ser... porque é o seguinte, a primeira oportunidade é a oferta de áreas. Então, eu vou ter 60 dias. Então, é só para eu falar, eu quero essa área ou eu quero essa área. Então, eu não preciso de ter mais tempo do que isso. 60 dias, e até lembrando agora também que o nosso processo eletrônico, com protocolo digital, a gente tem protocolos, a gente tem hoje uma média em torno de 500 protocolos por dia. No final de semana, tem dia que a gente já chega até 100 protocolos em um final de semana. Então, isso é uma coisa corriqueira, depende de cada um, de cada minerador. Então, agora não é leilão, agora é oferta. Só tem que se manifestar se você tem interesse em alguma dessas 500 áreas que nós vamos colocar. A próxima etapa, que é a etapa de leilão, aí sim vai ser um dia corrente, um dia de semana, não vai ser em feriado espremido, não vai ter final de semana, ou seja, a pessoa vai estar avisada que vai ser naquele dia a etapa que ele vai ter 24 horas para fazer o seu lance, né? Qual é a proposta, quanto vale aquela área para mim. Então, poderia esclarecer isso. Então, Débora, quer falar do SEI? Só para complementar, na verdade, assim, nós vamos utilizar um sistema que a gente está chamando de SOPLE, e isso vai aí ser explicado na hora do lançamento do edital propriamente dito, onde vai haver uma etapa de cadastramento do interessado, e aí nesse próprio sistema ele vai ter essa medida de comunicado. Então, como o Eduardo falou, a partir do momento em que o interessado ele fizer a escolha da determinada área em que ele for fazer o lance inicial dele, quer dizer, o lance pelo interesse da oferta da área, vai ficar ali durante 60 dias para ele manifestar o interesse dele. Manifestou, não teve mais nenhum interessado, é dele, levou, ok. Se tiver mais de um, aí sim vai haver a comunicação que houve mais de um interessado e vai para a próxima fase automaticamente. Então, nessa questão do automaticamente, aí vai haver o lance de um novo valor. Só que é por isso que o que acontece? Tudo está sendo feito automático. Então, não há essa necessidade, nesse momento, de fazer vários comunicados quase que de forma manual. Então, a gente conseguiu, embora a gente tenha demorado mais do que as pessoas imaginavam, a gente conseguiu automatizar bastante esse procedimento, de maneira que a gente pensou em cada etapa dessa. Então, a pessoa faz a escolha da área que ela quer e aguarda o momento em que ela vai ser chamada para ela se pronunciar na parte final. Você quer ou você não quer? É sua ou não é sua? Esse, mais ou menos, é o trâmite. Maravilha, tá esclarecido. E, na dúvida verdade, sobre o SEI era Por favor, Eduardo. Eu acho que o áudio dele está ruim. Cortando um pouquinho, né? Se vocês me permitem, eu vou só compartilhar rapidamente a minha tela. Eu tenho aqui Não conseguiram escutar? Porque a minha internet realmente está oscilando um pouco aqui. Quero que eu repita? Agora está funcionando. Eduardo, Melhorou? pode continuar. Melhorou? Eu vou compartilhar rapidamente a minha tela, que ela vai... Eu vou falar aqui do fluxograma de como vai funcionar o sistema e as duas etapas, que eu acho que vai mostrar um pouco melhor isso que a gente está falando agora, para ficar mais claro
essa etapa. E só voltando nessa etapa do SOPLE, o SOPLE vai se encarregar de fazer esse comunicado via sistemas às pessoas que estão credenciadas lá, como a Débora mencionou. Eu fiz uma manifestação de interesse, o sistema mesmo já vai fazer o agendamento, quando é que vai fazer, se ele vai levar a área somente com pagamento do emolumento, ou se vai ter a outra etapa do leilão, do desempate. Então, rapidamente aqui, eu vou até dar uma ampliada aqui para ver se a gente consegue ver um pouco melhor. Está vendo melhor? Perfeito. Perfeito, tá. Então, eu tenho aqui a primeira etapa, que é a etapa bolinha verde, eu tenho a publicação do edital. Então, essa área rachurada aqui é a área da oferta pública, tá? É a etapa de oferta pública. Então, eu tenho 60 dias para me manifestar. A partir do momento que eu tenho somente um interessado, beleza, eu vou aqui para baixo. Se aquela área tem realmente um interessado, ele recebe uma notificação para apresentar o requerimento do título minerário, ou seja, só é uma pessoa, não tem concorrência. A partir dessa notificação, ele tem 30 dias para fazer o seu requerimento de pesquisa, né, ou lavra. Nesse caso, desse primeiro edital, só são áreas de pesquisa. E se eu não tiver mais nenhuma área, eu tenho aquela área considerada, nenhum interessado, eu tenho aquela área considerada livre, que para a gente é um dos maiores anseios da gente. A gente tem aí um total em torno, né, da física, uma das áreas, tem muita área ainda judicializada que não podem ir para esse novo modelo de disponibilidade. Nós temos, a princípio, 56 mil áreas para ir para disponibilidade. Então, o maior anseio da agência é que a maioria das áreas estejam, logicamente, se tiver oferta, tudo mais, mas a gente quer se livrar. A agência quer hoje área livre. É isso que é o mais importante para a gente. A gente falou ontem no Plano Lava, não sei se todos tiveram oportunidade de acompanhar, a gente está lançando agora, no mês de julho, agosto, um novo sistema de requerimento de pesquisa em área livre. Se a pessoa fizer, a área estiver totalmente livre, sem nenhuma confusão de área ambiental, área indígena, totalmente livre, ele vai fazer um sistema totalmente eletrônico e em 30 dias ele vai ter acesso àquela área. Então, é totalmente autodeclaratório, totalmente online. Então, o nosso maior desejo hoje é botar a maior quantidade de áreas livres. Então, até porque, sendo muito franco, né, um pouco diferente do CPRM, talvez, a nossa área que vai para leilão, o dinheiro que é feito disso também não volta para a gente. Isso vai para o Tesouro. Não vai ser uso direto da agência. Então, isso é uma grande dificuldade da gente trabalhar com isso. Então, aqui só finalizando, a oferta pública é simplesmente essa fase. A partir do momento que eu tenho duas propostas, eu sigo aqui no fluxograma, agendar um dia que eu vou fazer o leilão eletrônico. Então, o leilão, como eu disse, ele é um sistema fechado, não sabemos quem é que está concorrendo, quantos estão concorrendo, e até no leilão, vejam aqui para cima, que ainda tem uma fuga que pode ser área livre, ou seja, vamos supor que eu tenho duas pessoas se interessaram, vai para a etapa de leilão e nenhum dos dois dá lance. Então, aquela área, após esse dia, essa área também vai ser considerada livre. A gente está colocando aqui proposta mínima. Esse leilão, áreas que eram teoricamente de pouco interesse, eram áreas que não tinham muita que foram desistidas logo depois do requerimento da pesquisa, a pesquisa não conseguiu ser realizada, ou seja, são áreas que a gente não tem muito conhecimento geológico do que tem ali dentro. Então, a gente acredita que não precisaria fazer uma garantia financeira para esse primeiro edital. Então, a gente botou uma proposta mínima de R$ 905, que é o emolumento mínimo. Apenas isso. Então, vamos supor, já que para homologação, ou seja, os dois não se conhecem, a ANM também não conhece quem são os participantes. Aí, fazer um vai fazer um lance de R$ 100 mil e o outro vai fazer um lance de R$ 100 mil.
A partir do momento que eu fechar a janela do leilão, o próprio sistema vai identificar quem é o vencedor e vai fazer vai mandar um e-mail, vai fazer uma publicação de quem foi o vencedor daquela área. Esse looping aqui que a gente está vendo agora, aqui no lado direito, é porque caso eu tenha um vencedor, e o vencedor vai ter 5 dias para fazer o pagamento do seu lance, caso ele não pague, eu tenho 2 alternativas aí. Primeiro, se ele deu o lance e ele não paga, ele vai ser punido por isso. Tá? E isso é umas formas que a gente quer de evitar a especulação de áreas. Então, se ele fez um lance milionário lá de 5 milhões de reais, ele não cumpriu isso, ele vai pagar por isso. Ele vai ficar, no mínimo, 2 anos sem participar dos nossos editais de disponibilidade. E aí é porque o segundo vai ter a chance de fazer o pagamento. O sistema vai notificar o segundo, olha, o primeiro não pagou. A partir do momento que o segundo é notificado, ele vai ter 10 dias para realizar o pagamento do lance dele. E aí, de novo, se o segundo também não fizer, vai para o terceiro, se o terceiro não fizer, quarto, e assim sucessivamente. Então, o sistema também está bem fechado para esse tipo de oportunidade. E a partir do momento que eu tenho um vencedor, que ele realiza o pagamento integral, seja o primeiro, o segundo ou quem pagar, ele tem um prazo de 60 dias para fazer o requerimento de pesquisa ou de lavra. Então, o sistema ele é de uma forma muito simples, como está esse fluxograma bem tranquilo. Isso já está no nosso site, eu acredito. A gente fez uma reunião semana passada onde eu apresentei isso para algumas associações para terem conhecimento, né, de como vai ser isso. Não foi uma audiência pública, foi só realmente uma reunião técnica para sentir como é que está essa contribuições em relação a isso, sendo que a contribuição, até falando já da nossa consulta pública desse edital de disponibilidade, ela vai até o dia 18, até sexta-feira. Então, é mais ou menos isso que a gente teria para apresentar. Tá, doutor Eduardo, em cima desse fluxograma, eu gostaria de fazer três questionamentos aqui para esclarecimento mesmo. E inclusive, que eu tinha preparado aqui, já é um dos questionamentos que nós recebemos no chat, né? A primeira questão é a seguinte: nessa fase em que nós superamos a manifestação de interesse e vamos para o leilão, né? Quando da realização do leilão, existe a previsão de que o sistema aceite lances ou vai ser um lance fechado? A gente não vai ter aquela modalidade. Vai acompanhar aquele negócio, um fez 100 mil, o outro 110 mil. Não, acabou. Não, nada disso, fechado. Você vai fazer seu lance e você vai ter 24 horas para fazer seu lance. Tá. Então, é isso, exatamente. Olha, eu acho que esse aqui vale 200 mil. Algum do outro lado pode estar botando 10 milhões. Você não vai saber disso. E a gente só vai importante que eu acho que é importante a gente falar, e muita gente tem perguntado por que não fica aberto vários lances, maior valor e por aí vai. É porque é o seguinte, para nós não interessa lucrar com essa disponibilidade de áreas. Nosso interesse é que as áreas produzam os recursos minerais e não lucrar com o oferecimento delas estando livres. Então, elas estão ali paradas e estavam em disponibilidade e paradas sem a análise por uma comissão, etc., por uma força de uma legislação. Então, o nosso objetivo é que elas voltem ao mercado e, por isso, o leilão ele é meramente uma formalidade de cumprir um rito de que realmente o melhor interessado vai levar. Claro que dentro das condições que cada um tem. Eu, por exemplo, não posso ofertar uma área de areia de 1 hectare ao mesmo preço de uma área de 5 mil hectares de minério de ferro, né? Então, a gente, nessa hora, vai ter que dosar os interesses, os portes das empresas e de cada interessado, de cada investimento. Então, é por isso exatamente. Eu acho que a Débora colocou nessa regra. Muito bem. Colocou muito bem esse ponto. Exatamente. Esse edital, como tem essa característica de que a gente está
falando, se a gente botar esse progressividade para todos eles poderem participar, quando a gente tiver uma área, exatamente como a Débora falou, uma área de ferrosos, que seja extremamente estratégica, extremamente produtiva, que a gente tenha, aí sim, aí caberia uma coisa melhor, onde vai ser o lance progressivo, que vai ficar naquela disputa. Lembrando também, como a gente até falou no backlog, no back-office, aí antes da gente estar na live, esse é o nosso primeiro edital. A gente está colocando ele na disponibilidade, rezando, para ele não dar problema. Então, a gente quer facilitar, porque essa questão progressiva, como o pessoal da PPI que está nos assessorando e está nos ajudando bastante em relação a isso, porque eles já realizaram outros leilões, a gente já imaginou fazer um leilão desse que durar 3 dias consecutivos, aquele lance que não acaba, né? Então, num sistema que a gente quer ter resultado, a gente colocar agora. Imaginando que são 50.000 áreas e se a gente ficar nisso, a gente nunca mais vai se livrar dessas áreas em momento algum, né? Então, é justamente assim, pela temática, pela fase, por exemplo, a fase de requerimento de pesquisa, você está só começando, né? Você está ainda lidando com uma expectativa de talvez você ter uma pesquisa frutífera. E aí, nesse caso, para agregados de construção civil, não querendo desmerecer os minerais, mas há a valoração e o tamanho das áreas, e por isso essa modalidade de edital que a gente colocou. Obviamente que a partir do momento em que a gente migrar, vamos aqui imaginar, para uma outra fase, a fase de concessão de lavra, você já vai ter um pouco mais de investimento, já foi feita a pesquisa, já vai ter uma jazida determinada, aí você muda um pouco mais o nível, né? Daí por isso a gente fez em etapas, em substâncias, e é claro, como a gente falou e o Eduardo disse, quando a gente for lidar, muito provavelmente, com editais de minério de ferro, a gente possa considerar as províncias minerais, e daí a gente agrupar algumas áreas, ou separar, vai depender de como a gente vai ver esse comportamento da melhor forma economicamente viável também para o investidor, né? E de novo, o nosso objetivo principal é colocar as áreas para funcionarem, né? E se dependesse de mim, aqui falando, como eu sempre falo com o pessoal, não haveria essa questão de colocar em edital. A gente já teria colocado ela sempre livre. A questão é que a gente vinha daquelas filas de balcão e tal. Como a gente resolveu esse problema com o protocolo digital, muito dessa questão já acabou. Então, a gente também está estudando as melhores formas de a gente já fazer a área ficar livre da melhor forma possível e deixar para disponibilidade só o que for mais complexo. Então, isso aí é uma outra fase que a gente também está estudando. E aí a gente tenta atender a obrigatoriedade da lei, fazer com que a área volte ofertada para o mercado da melhor maneira possível, mais rápida possível, e como a gente fala, agilizar para ter outra pessoa que saiba produzir e dar dinamicidade ao mercado e não deixar a coisa parada. Eu entendo aqui, doutora Débora, que a pergunta que a Brenda nos apresentou no chat a respeito justamente dessa questão da abertura de lance está plenamente esclarecida, né? Eu estou entendendo que nós estamos aqui diante, nessa primeira leva de 500 áreas, de um laboratório, né? A agência quer enxergar como é que vai caminhar essa situação, esse primeiro leilão, né? Tem oferta de interesse antes, mas eu entendi perfeitamente que vocês têm ainda arsenal para, na eventualidade de estarmos diante de um processo mais complexo, nós trabalharmos de forma diferente, inclusive com a possibilidade do pregão, digamos assim, né, com lances simultâneos. Se eu entendi bem, acho que é isso, né? E nesse mesmo sentido, acho que a pergunta do Vanderlei Bica aqui no nosso site, no nosso chat, também foi respondida, né? Que o interesse é viabilizar o aproveitamento minerário, né?
Então, quer dizer, o interesse da agência não é jogar a área para disponibilidade. Se ela puder ficar livre, que fique livre. Que fique livre para ser requerido, né? Eu acho que esse ponto também a gente conseguiu esclarecer aqui de uma vez só, uma pergunta, duas dúvidas. Eu acho que isso é é muito bom. uma questão que vem sendo um pouco confundida com os leilões da CPRM, Sim. veio aí uma questão meio que concomitante à nossa, né? Mas os leilões da CPRM têm um outro fundamento, um outro objetivo. As áreas são da CPRM e ela vai ter o interesse de ter royalty, de ter maior oferta, de ter um parceiro de negócio, porque as áreas são dela, o maior valor de quem vai adquirir a cessão de direito dela, né, para a exploração. No nosso caso, não. A gente eventualmente uma etapa mais adiante, né? Porque ela já tem Exatamente. algum levantamento, alguma coisa Ela já tem, exato. que né, torna a área mais interessante, Ela digamos assim, para o Ela é mercado. dona Né? da área, do título. Ela é dona da do área, a gente título. não é dono da área. Essa que é a Isso. diferença. A gente está fazendo uma... A gente é o gestor do território, somente. Exatamente. O nosso é um outro patamar. E uma coisa que eu acho que é muito claro, assim, que a gente ainda não entrou nesse mérito, mas uma coisa que é muito difícil para a gente disponibilizar as áreas é acesso aos processos. A gente não pode lembrar que a grande maioria dos nossos processos eles são físicos, eles não são eletrônicos. Então, essas áreas que estão indo para esse primeiro edital, a gente também, devido à pandemia, até está tendo todo o cuidado dessas 500 áreas estar 100% digitalizadas. Ou seja, quem quiser fazer manifestação vai ter acesso a todo o processo, não vai ter nada escondido, não vai ter nada sigiloso. Então, tudo isso é muito importante para a pessoa fazer o seu lance, a sua oferta. Então, quando a gente fala dessas 50 mil áreas que a gente tem aí disponíveis para ir para a disponibilidade, essas 500 que a gente separou foram áreas de existência de pesquisas e áreas de recorte, áreas descartadas. Ou seja, eu fiz um requerimento, eu fiz a descarte da área, aquela área, por obrigação legal, tem que ir para a disponibilidade. Então, essas áreas que a gente está colocando nesse primeiro bloco e voltando, logicamente, para agregados da construção civil. Né? Esse primeiro bloco vão ser simplesmente agregados. Não vai ter carvão, não vai ter metálico, não vai ter nada relacionada a outras fontes minerais que não seja agregado. Mas, em linhas gerais, é isso. O que nos impede também de botar já vários blocos ao mesmo tempo vai ser a digitalização dos processos. Mas, com certeza, a partir do momento que esse edital seja efetivado, tenha sucesso, né, nessas áreas que foram botadas em leilão e nas áreas que foram ofertadas. A nossa ideia é, a partir do momento que a gente já tem área digital, todo mês a gente fazer leilão de área. Todo mês. É como se fizesse... E até leilões concomitantes. Que vai soltando no automático. Entendi. Essa foi uma dúvida que nos surgiu primeiro, porque o número é relevante, né? Quando se fala em 500 áreas, e lógico que essas são o primeiro projeto, mas nós temos 56 mil de estoque, né? Pelo que eu entendi. Então, de fato, nós, do outro lado do balcão, o setor produtivo vai ter também que se organizar para que apresente, sendo de interesse, as manifestações, né? Mesmo que venham leilões com áreas, com um número maior, inclusive, de áreas concomitantemente ofertadas, não é isso? É muito provável. É muito provável que isso aconteça, vai depender é como a gente vem fazendo. Para essas áreas chegarem a 500, por exemplo, nós fizemos uma filtragem. São áreas que não estão com nenhum tipo de recurso, já está livre de todas as instâncias recursais, não houve nenhum litígio, não houve nenhuma contestação com relação a elas, então elas já estão completamente ok para serem colocadas em disponibilidade. Então, a gente tomou cuidado. As próximas de todas as outras espécies de substâncias e fases, quando elas forem estar aptas para os leilões, vai ser da mesma forma. Então, pode haver 500, mas podem haver 1.000. Então, realmente, o nosso primeiro objetivo é colocar o máximo de áreas o mais rápido possível. Né? É óbvio, o limite vai ser aí o sistema, a gente vai testar aí agora, tomara que o sistema responda bem, né? E aí, à medida que a gente conseguir, a gente vai colocando várias ofertas e aí a nossa expectativa é que você entre na página do sistema
e tenha lá vários editais colocados paralelos e você vai escolher dentre a substância que você quer, a fase que você quer, o conjunto de áreas que você quer. Aí as ofertas vão acontecendo ao longo do tempo e constantemente, né? Uhum. E uma dúvida que me surgiu naquele fluxograma que o doutor Eduardo nos apresentou, né? A homologação das propostas, porque me parece que primeiro, pelo menos nesse primeiro edital, a preocupação é o seguinte: olha, eu ofertei o lance, eu tenho que pagar, né? A qualificação técnica, talvez, em razão do objeto desse leilão, não me pareceu, assim, pelo menos nessa minha leitura, uma etapa tão clara. Mas como que vocês estão imaginando, no futuro próximo, a fase de homologação? Ela vai se dar antes da classificação? Como que vocês estão imaginando? Porque a classificação geralmente é anterior à homologação, né? E a classificação demandaria alguma análise preliminar de documentos, né? Como é que vocês estão imaginando essas etapas aí no procedimento todo? Essa é uma grande diferença também disso, tá, Fábio? A gente não vai entrar nesse mérito, até baseado na lei da liberdade econômica, em quem já tem acesso ao sistema. Por exemplo, quem vai ter acesso ao SOPRE é o mesmo login e senha que tem acesso ao portal do protocolo digital da agência. Então, já tem uma pré-qualificação ali. Então, se a pessoa mentiu alguma coisa ali, ela vai pagar por isso no futuro. Então, essa etapa de homologação, que seria uma coisa um pouco mais morosa, ela não vai ter. Vai ter muita coisa baseada em autodeclaração, enfim, realmente com esse intuito que a gente está fazendo isso. Então, isso realmente foi até muito bem orientado pelo pessoal da PPI, foi uma grande sugestão deles em relação a isso. Desburocratizar a oferta, meio que declaratória, né? O sujeito tem que se... A qualificação é da empresa. Agora, a qualificação técnica, ela vai ter na fase de análise técnica como qualquer processo normal. Do requerimento já, né, Débora? Porque do requerimento comum. Faz a oferta, acabou, não desfaz. Então, ele não vai ter um melhor projeto como era no antigo, que teria... Antigamente era tudo misturado. Ou essa homologação, exatamente. Aqui vai fazer oferta, é único, ele vai ter 30 dias para pagar. Vai para o leilão, os dois, 3 ON vão concorrer, vai sair uma classificação, vai ser feito um prazo para o primeiro pagar. Não pagou, chama o segundo. Tudo isso, o próprio sistema já pode fazer automaticamente. Entendi. Aí o cara foi homologado vencedor, aí sim ele vai cair na fase lá automaticamente do título, aí vai atender a todos os requisitos processuais. Uma coisa que vai ter essa análise. Muito vida claro. Que segue. Ele vai ganhar o direito à prioridade, tá? É isso que é muito. Então, como ele é o direito à prioridade, é a prioridade de requerer. Ele requerer a coisa adequada, beleza, aí vai ser analisado no requerimento. Porque as etapas seguintes continuam sendo válidas, né? Então, quer dizer, a análise virá em algum momento, né? Ele vai ter que se qualificar depois para apresentar um relatório final de pesquisa válido, essas coisas, né? Exatamente. Tudo isso vai acontecer no momento dele. Esse é o drive que a gente tem que pensar de forma diferente mesmo, né? Porque nós não estamos tratando aqui dos direitos da CPRM, por exemplo, tem um dono que tem um mapeamento, nós estamos tratando de uma fase embrionária do processo, nesse caso em específico, né? Bem, gente, eu acho que O importante que a gente tinha antes é que quando a gente fazia a disponibilidade e a comissão analisava, ela analisava o bolo todo, né? E por isso tinha essas questões demoradas. Aí a única forma que a gente foi tentando estudar e pensar para a gente agilizar e dinamizar todo o procedimento foi separar essas duas questões. Então, todo o trâmite processual vai correr igual às áreas comuns. Ele vai ganhar o direito de requerer. É exatamente isso. Disponibilidade vai dar a ele o direito da prioridade dele ganhar aquela área para ele requerer e vai ao tempo igual ao tempo processual de todo mundo. Isso me chamou muita atenção quando eu li aquela nota técnica que foi elaborada para a resolução, né?
e é muito bem colocado como uma premissa do trabalho, né? O que se colocará em leilão eletrônico é o direito de prioridade para requerer. Quer dizer, então toda a fase de avaliação será Será posterior. dentro do que determina o código, né? Gente, eu vou fazer umas perguntas aqui do chat, eu acho que posso condensar duas, pelo menos. A da Núbia me pareceu interessante aqui, lógico que todas são importantes, mas eu registrei aqui, Núbia da Cruz Matos, né? Ela pergunta o seguinte, como é que é esse conceito de lote? Eu vi esse questionamento dentro do IBRAM também, porque nós sempre falando em áreas, e no edital a gente fala em lote. Esses lotes poderão englobar mais de uma área, desde que contíguos, por exemplo? Exato. Isso não é uma regra geral. A gente pode fazer a coisa por processo ou por lote. Pode ser que tenha alguma área que ela seja realmente muito pequena, então não tenha nenhuma atratividade, ela seja contígua a outra, aí você pode fazer um lote. Então, isso não é uma regra geral, isso vai depender de cada área. Mas, enfim, já teve algumas contribuições para fazer tudo por processo, em vez de ser lote por processo. Entendi. Isso é uma das coisas que tem que averiguar e ver realmente se faz mais sentido. Mas tem algumas áreas que pequenas, interrompendo, o que a gente coloca em questão é quando você tem áreas de descarte, às vezes o percentual de descarte é muito pequeno para você colocar aqueles processos com o número 300. Você for colocar cada processo, esse vai virar um processo que você não vai nem aproveitar economicamente para nada. Então, é isso que a gente, às vezes, vai ter aí que ponderar. Mas tudo, o que é importante é que todos esses pequenos ajustes, eles vão entrar a cada edital que a gente lançar. Então, se a gente juntou várias pequenas áreas numa área só, a gente vai colocar lá no edital quem são, quais são, e quando houver assim, a necessidade, a gente vai colocar em consulta pública, quando a coisa ficar muito, muito diferente do coloquial. Então, assim, é importante que o pessoal entenda essa fase nova de participação, né, do setor bem ativo nessas decisões dos editais, e é esse maior exemplo que a gente está colocando agora. Ele está num escopo básico. Claro, muita coisa do edital principal a gente vai migrar para os próximos, mas vocês vão ver nas próximas modalidades que a gente vai ter essas mudanças, uma coisa, outros lotes, ou maiores ou menores, ou um conjunto de áreas que vai ficar aglutinado. Vai de acordo com o que a gente for encontrando. É um documento vivo, né? Vocês vão sempre com a possibilidade de aprimoramento, né? Vou apresentar outras duas questões aqui, do Rodolfo Silva e do Odinei Arruda. O Odinei pergunta o seguinte: no caso de não pagamento da oferta, ela acarretará penalidades só para o CNPJ ou também para os sócios? Essa é uma pergunta dele. E eu vou emendar com uma complementação, é a seguinte: existirá algum vínculo entre o não pagamento desse lote no leilão promovido pela ANM e o sistema do Tribunal de Contas da União, por exemplo, de inabilitação para licitação, alguma coisa nesse sentido? Quer responder? Bom, posso começar. Primeira pergunta que eu acabei esquecendo, só lembrei da questão da punição. Na hipótese dele, de a empresa, por exemplo, um CNPJ que apresenta a proposta e não honra com a proposta. Se o não pagamento acarreta penalidade só para a empresa ou também para os sócios dessa empresa, o administrador, que, por exemplo, assina por ela. A princípio, eu acho que só aquela empresa, porque a punição dela, é dela não concorrer ao próximo edital. Ela vai ficar pelo prazo de 2 anos suspensa de participação do edital. Então, essa seria essa punição dela. Eu acho que uma coisa que é muito importante de frisar, a gente acabou não falando isso, a partir do momento que na etapa de leilão você dá o lance, você não consegue desdar esse lance, tá? Ou seja, você não retroage. Então, muita cautela.
né, quando for escolher o valor, que realmente, a partir do momento que ele está no sistema, ele não volta. Então, muito importante ter esse cuidado nessa hora. Mas, e também a segunda pergunta, que se vai para o Tribunal de Contas, não, seria uma coisa realmente restrita à ANM. Não vejo isso como dívida ativa ou coisa do tipo. Não iria. Entendi. Outro ponto aqui, eu acho que já foi bem esclarecido pelo doutor Eduardo, mas me corrija se eu estiver equivocado. O Rodolfo Silva pergunta o seguinte: caso a empresa manifeste interesse na oferta e não apresente e não no leilão não participe, por exemplo, eu manifestei interesse e fui para o leilão, né? A área deixou de ficar livre, tem 2 licitantes e tudo mais. Um dos licitantes não apresenta oferta, né? Nessa hipótese, o que eu entendi que ele não seria penalizado, né? Ele manifestou interesse, foi para o leilão. Se não houver oferta, ela vai a área fica livre. Perfeito. Né? Não tem penalidade para ninguém, correto? Então, acho que nós esclarecemos mais um ponto aqui, que foi objeto de questionamento, né? Já tem até elogios aqui, viu, doutor Eduardo? O Birajara dizendo que, de fato, a ANM está totalmente alinhada com o desenvolvimento da mineração do país, né? Aquela linha que nós estamos falando aqui de transparência, né? Acho que caminha nesse sentido mesmo, né? E uma dúvida que surgiu aqui, quem não está identificada, mas eles perguntam o seguinte: se o leilão terá preço mínimo. Eu vi no edital que tem um preço mínimo lá de 900 e alguma coisa, né? Tem alguma coisa fora disso? É o preço do emolumento. O mínimo dos mínimos é o do emolumento, porque você, teoricamente, quando você vai requerer uma área, você necessariamente tem que pagar no mínimo aquele preço ali. Esse nesse momento agora. Como a gente falou, nos próximos editais, provavelmente a gente possa colocar algum outro valor a mais, dependendo da complexidade do edital. Mas esse é o mínimo que a gente coloca. Maravilha. Ou até a questão da garantia financeira para a pessoa colocar um valor para poder se habilitar a propor. Então, até a garantia financeira é uma coisa que a gente está estudando, dependendo do leilão, pode caber muito bem. O decreto prevê, né? Em alguma hipótese, você pode estabelecer essa garantia, né? Isso. Se for o caso, a gente vai usar mão disso. Maravilha. Tem uma pergunta aqui do Plínio Oliveira, não sei se a gente ainda tem condição de responder. Ele pergunta o seguinte: entre o encerramento da fase de oferta pública e o leilão, se a ANM tem algum prazo previsto, quer dizer, desenvolvimento de sistemas, está tudo pronto aí já para caminhar com o leilão? Sim, não tem ainda o prazo, deve ser de alguns dias, né? Para você ter exatamente a questão da classificação, até questão de impugnação, coisa do tipo, você tem aí um prazo, mas é um prazo realmente curto para poder fazer a próxima etapa do leilão. Maravilha. Outro ponto, doutor Eduardo, que surgiu aqui, uma dúvida do Bruno Costa, de saber o entendimento da agência sobre o que dispõe o artigo 4º, parágrafo 2º da Resolução 24. Salvo engano, estou com ela aberta aqui, é o procedimento de desempate, né? Se houver, por exemplo, a ANM tem uma certa liberdade aqui de definição, né? Em função do melhor aproveitamento da área. Estou correto no meu entendimento ou não? Tá, mas assim, eu acho muito difícil ter empate, né? A partir do momento que a gente deixou aí aberto para a oferta do... Não, mas a gente bem provável. Tá pronto, né? O sistema está pronto. Se tiver um empate no mesmo valor, mas caso haja um empate no mesmo valor, quem deu o valor mais cedo ganha. Mas primeiro. Então, se alguém deu lá lance de 100 mil reais, 10 da manhã, outro deu 10 e 15, 10 da manhã vai levar. E o sistema já está pronto para isso também. Entendi. Até uma prioridade no próprio leilão, né? Interessante esse. Bem, a Maria José Salum, nos pergunta o seguinte: se haverá, nessa etapa de disponibilização das áreas para manifestação de interesse, alguma checagem prévia de natureza ambiental, quer dizer,
se as áreas protegidas, por exemplo, serão consideradas e retiradas dessa Já possibilidade de aconteceu interesse. isso antes, quando a gente colocou essas áreas para disponibilidade. Então, Ótimo. essas áreas que já estão aí, elas já estão liberadas. Maravilha. Gente, nós estamos aqui caminhando já para o nosso final. Nós temos gostaria aí das palavras de fechamento mesmo. Problemas, ou coisa do tipo, exatamente. Eu gostaria de primeiro agradecer a presença de vocês, né? Não é todo dia que temos aí 2 diretores da agência no mesmo evento, então, em nome do IBRAM, eu gostaria de agradecer essa disponibilidade, né? E, em linhas gerais, o que eu entendi é que nós caminhamos aí cada vez mais para uma transparência do setor, e esse procedimento vem a fomentar o aproveitamento mineral do subsolo brasileiro, né? Então, quer dizer, acho que os interesses aqui são coincidentes, do setor produtivo com a agência, né? Se eu conseguir resumir tudo que nós dissemos nessa colocação, ótimo. Se não, eu gostaria que vocês me dessem uma luz aqui se há alguma coisa que ficou desapercebida, né? Passou desapercebido por mim. Bom, eu acho que a gente deve ter abordado tudo. E, assim, eu gostaria de colocar aqui que a gestão da gente nessa primeira, principalmente na questão da disponibilidade, assim como as outras resoluções que a gente vem colocando, vem fazendo, e nas que a gente vai continuar executando, a mesma, do critério da participação em conjunto com o setor, com as áreas, com os segmentos, com a própria população, com o setor ambiental. A gente vem estreitando aí conversas, retomando, na verdade, as conversas que há algum tempo não se tinha, no sentido amplo, não é flexibilizar normas, não, é compactuar normas. O que a gente falou na live passada, e eu acho que é sempre bom a gente frisar, é importante que a gente tenha um compromisso ambiental e que tenha regras muito bem definidas da parte ambiental, mas regras para a mineração. A gente, nesse tempo inteiro, surfou em regras que não eram para a mineração. Eram regras onde tentavam encaixar a mineração, e aí a gente sempre ficou prejudicado. Ninguém exatamente fala a nossa língua se a gente for parar para pensar no questão ambiental. Isso incomoda, isso gera distorções e muitas vezes muitos mal entendidos no que é a nossa área, como a gente deveria fazer. Então, eu acho que é o momento da gente fazer esse enfrentamento e colocar a área, como a Maria José colocou, a área ambiental para discutir efetivamente os impactos da mineração, os positivos e os negativos. E nós temos, sim, muitos impactos positivos que devem ser colocados para a sociedade também entender, nos enxergar, e que a gente tenha uma linguagem para a gente, cobranças específicas para a gente. Dessa mesma forma, a questão da disponibilidade, a gente coloca como uma regra que foi colocada, se foi adequada ou não, mas foi colocada mediante uma legislação, e a gente veio atender da melhor forma possível, que é não prejudicar ainda mais o setor, que já é bastante prejudicado, principalmente vinha meio que massacrado pelas questões econômicas do país, né? Então, dentro da bagunça econômica que é o Brasil, de uma forma geral, a gente está tentando trilhar o melhor cenário possível para a gente ter o setor mineral de forma bem resolvida. E, como a gente fala, a gente não está só regulando para dentro do país, a gente tem que estar regulando para fora. O Brasil precisa ser reconhecido lá fora como um país da mineração e responsável na mineração, tanto na produção, de vanguarda, né? Na produção, como na vanguarda, nas regras e com todos os compromissos que tem que ser. O empresário, o investidor, se sentir seguro para investir mais e melhor. Eu acho que é isso que a gente busca passar para todo mundo. E com a Maravilha, Débora.
Desculpe interrompê-la, o tempo foi curto, chegamos ao final do nosso debate. Eu agradeço muito a presença de vocês dois. Obrigada. E ao IBRAM pela oportunidade. E convidamos a todos para seguir nos painéis, tem muita coisa ainda ao longo do dia para continuarmos aí aproveitando o evento. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Tá bom.